Telespectadores da nossa TV Sol, muito boa noite. O nosso ponto de vista de hoje recebe o deputado Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega. Hugo Mota, deputado federal, na sua segunda legislatura. O deputado foi eleito em 2011 e em 2014 voltou a ser reeleito e em 2015, início do ano de 2015, assumiu o seu segundo mandato. O deputado está aqui conosco, queria agradecer pela sua presença aqui conosco, é um prazer tê-lo no nosso ponto de vista. Deputado Hugo Mota, primeiro, boa noite para os nossos telespectadores. Como é que foi esse ano de 2015? Como é que se trabalhou 2015? Nós sabemos que foi um ano atípico em alguns momentos para a política brasileira, mas, de qualquer forma, me parece que foi também um ensinamento básico, politicamente falando, para o deputado Hugo Mota. Boa noite, deputado. Boa noite, Silvio. Boa noite, telespectadores. Boa noite aos técnicos aqui da TV Sol. Primeiro dizer da alegria de estar participando dessa televisão que chega para engrandecer ainda mais a nossa cidade de Patos, que sem dúvida alguma vai cumprir um papel importante na área de entretenimento, de jornalismo, na área da informação e da comunicação propriamente dita. Uma cidade do porte de Patos que tem como polo toda uma região do sertão do estado, precisava e era carente de um investimento como esse. Então, na pessoa de Jânio, eu cumprimento a todos que fazem a TV Sol e dizer que é uma alegria, um prazer estar aqui. Estou à sua disposição para fazer a prestação de contas do nosso trabalho em Brasília, em defesa de Patos, em defesa do sertão da Paraíba no Congresso Nacional, e fico aqui à sua disposição para que a gente possa debater os temas de interesse do país. Deputado Hugo Mota, o deputado teve mais de 30 mil votos na sua segunda eleição em 2014, fenômeno até então de votos na cidade de Patos, ou seja, o patuense, que não era o PMDBista, mas o patuense como um todo, depositou toda a confiança dele no trabalho do deputado Hugo Mota. Como é que é receber uma responsabilidade dessa? Mais de 30 mil votos numa cidade como Patos, em que são 60 mil eleitores, praticamente eu tive mais da metade dos votos válidos de deputados federais foram dados ao deputado Hugo Mota. Como é ter essa responsabilidade? Olha, uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque nós recebemos uma votação maciça aqui em Patos já pela segunda vez. A população votou conosco em 2010, nós obtivemos ali quase que 25 mil votos e depois de 4 anos de trabalho, de ações desenvolvidas pela cidade, pela região, pelo estado, a população entendeu e aí já uma parcela maior do eleitorado, vale salientar que de uma eleição para outra aumentou aí em média 6 mil votos, mais de 6 mil votos um pouco, que é um percentual alto aqui para o eleitorado da cidade, mostrando que não só os eleitores que votaram em 2010, mas novas pessoas passaram a acreditar e a reconhecer a importância de ter um filho da terra deputado federal. Quando nós temos essa confiança renovada, resta a nós, primeiro, aprender com os erros do primeiro mandato, para que a gente não volte a errar, e podermos fortalecer os acertos e procurarmos inovar. Inovar no que diz respeito a trazer ações que venham a completar e, acima de tudo, a melhorar a vida do patoense, para que a gente esteja lá em defesa do município. O país vive um momento de dificuldades. O ano de 2015 foi um ano todo de crise, seja na parte política, seja na área econômica. E nós precisamos agora, em 2016, fortalecermos não só as políticas públicas que já vinham sendo implementadas, mas continuarmos lutando para que a nossa população, a nossa sociedade, não venha a perder avanços e conquistas que foram conseguidos nesses últimos anos. Então, é uma luta que, sem dúvida alguma, traz ao parlamentar muita responsabilidade, imputa ao parlamentar uma dedicação muito grande. Esse ano de 2015, eu tive que conciliar, além de todas as atividades parlamentares, conciliar com a presidência da CPI, que foi, sem dúvida alguma, uma oportunidade, uma tarefa que não foi fácil, que nos tomou muito tempo, mas que nós, mesmo nesse período, com essa responsabilidade toda, não abrimos mão de cumprir o nosso papel, de estar lá nos ministérios lutando por recursos, de estar procurando destravar obras,
de poder lutar para que mais recursos pudessem chegar não só a Patos, mas a diversos outros municípios, e cumprir o meu papel, que é de responder à população que confiou em nós, trabalhando, nos dedicando para fazer com que essa vaga que Patos hoje tem na Câmara Federal seja instrumento de crescimento e desenvolvimento. Então, o que nós queremos manter nesse nosso segundo mandato é essa linha de trabalho. Eu entendo que, através dessa luta, nós vamos poder conseguir não só corresponder, mas também podermos fazer com que as pessoas não percam a fé na política, possam continuar acreditando nos políticos, nos seus homens públicos, e essa é uma tarefa que nós, empregados do povo, temos que ter na nossa consciência de que, infelizmente, a classe política vive uma marginalização e que, dependendo do trabalho de cada um, essa generalização ela não venha a acontecer de que os políticos não correspondem à confiança que recebem nas urnas. Eu procuro sempre usar o trabalho, que eu acredito que é a melhor forma de corresponder a essa confiança, como um instrumento do meu dia a dia de luta em Brasília para representar Patos e o Sertão no Congresso Nacional. Deputado Hugo Mota, 2015 foi marcado pela CPI da Petrobras, e a CPI da Petrobras sobrou, em termos de presidência da CPI, para o PMDB, que é o seu partido. Modelo de indicação cairia em cima do PMDB. E nós ouvíamos, não, ninguém quer, é muito complicado, vai mexer com o deputado, vai mexer com todo mundo. É muito complicado ser presidente da CPI da Petrobras. De repente, o Hugo Mota aparece, aceita o convite do partido e toca o barco para frente. Foi uma decisão que pesou muito, ou seja, como é que o deputado tomou aquela decisão? Olha, o primeiro ponto, quando surgiu a oportunidade, ainda no início do ano, estava ali tomando posse já para o segundo mandato, o meu líder, Leonardo Pisciani, à época, me convidava ainda logo ali entre o feriado do Carnaval para outra semana, que é quando realmente as comissões começam a funcionar na Câmara, para presidir essa CPI em nome do PMDB. Eu, de imediato, fiquei pensativo, porque, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, mas que no momento certo eu resolvi aceitar. Eu entendo que aquele momento me foi colocado para que nós tivéssemos a capacidade de demonstrar que um deputado ainda novo na política, começando o segundo mandato, com apenas 25 anos à época, e vindo de um estado que não tem preponderância política, nós não somos do grande centro econômico, político do país, porque o Sudeste, o Sul, é muito mais forte e preponderante, até pela quantidade de representantes no Congresso Nacional, vindo do sertão da Paraíba, de uma região carente, e nós mostramos que nós temos, tanto quanto aqueles parlamentares dos grandes centros, a condição de presidir e presidir bem. Foi a chance que nós precisávamos para mostrar que a Paraíba tem nos seus representantes a condição de ocupar qualquer função de importância no cenário político nacional. Eu entendo que aquilo que me foi colocado à época, quando muitos diziam que eu tinha aceitado realmente uma missão muito árdua, muito difícil, porque presidir CPI, as CPIs elas já são pré-julgadas antes do seu início diante de CPIs que não produziram resultado positivo no passado, que eu poderia ter dado um passo errado ou em falso na minha vida pública. E eu entendo que os desafios eles surgem e nós que somos homens públicos, nós não podemos, nesses momentos que os desafios são postos à nossa frente, usarmos de outra maneira que não seja enfrentar esses desafios. Nós não podemos nos acovardar diante dessas lutas que surgem na nossa vida pública. Então eu procurei, diante dessa coragem que eu tive no momento, eu não tinha também o porquê de não aceitar, até porque se tivesse alguma coisa que me impedisse de ter credibilidade para tocar a CPI diante do que eu vivi, a imprensa toda, outros órgãos devassaram totalmente a nossa vida para tentar encontrar alguma lacuna ali que pudesse me taxar de algum adjetivo que me descredibilizasse perante os meus pares. Graças a Deus isso não aconteceu. Eu entrei lá e saí da forma como entrei, de cabeça erguida. Não tive, durante os 8 meses de trabalho, um só momento em que a nossa condição moral de presidir foi colocada em xeque, e procuramos com firmeza, desde aquele primeiro episódio,
quando eu fui vítima de preconceito regional, geracional, que tentaram, naquele momento, me descredibilizar e me deixar sem condições de presidir uma das CPIs mais importantes, porque nós vivemos ali diversos momentos de cabo de guerra política entre o governo e entre a oposição, e eu pude, naquele momento, me impor enquanto autoridade, enquanto presidente, e acredito que isso foi, sem dúvida alguma, que norteou a nossa atuação, tendo a condição não só de presidir com firmeza, mas de fazer a CPI funcionar. O resultado da CPI ele não depende diretamente do presidente. O presidente é um coordenador dos trabalhos. A CPI ela tem um cabo de guerra, você tem as obstruções de um lado, a obstrução do outro. Você tem os interesses, as pressões sofridas, mas que nós ouvimos quase 150 pessoas, fomos 2 vezes a Curitiba, montamos uma comissão de deputados que foi a Londres, ouviu um dos envolvidos no escândalo de desvios da Petrobras, fizemos as acareações, levamos para lá funcionários de alto escalão da Petrobras, ex-funcionários, o presidente da empresa, ex-presidentes, levamos para depor os presidentes das empresas envolvidas nos escândalos, as empreiteiras, que se dizia logo no início que essas pessoas seriam protegidas por serem as empresas que mais fazem doações políticas no período eleitoral, e nós mostramos que não houve nenhum tipo de protecionismo a essas pessoas e que, na verdade, o que cabia ao presidente fazer, eu entendo que nós fizemos para que a CPI pudesse produzir um resultado positivo. O resultado colocado depende muito do trabalho do relator e do colegiado. O relatório trouxe algumas sugestões importantes para que a gente evite que escândalos como esse voltem a acontecer, não só na Petrobras, como também em outras empresas, e eu entendo que o nosso trabalho, na minha avaliação, foi um trabalho que atendeu às expectativas, porque eu procurei dar o meu melhor e fazer tudo que estava ao meu alcance para que a CPI tivesse um funcionamento favorável. Por isso eu digo aqui de maneira muito tranquila, com muita modéstia, que eu acredito que cumpri o meu papel à frente da CPI da Petrobras nessa difícil missão que o meu partido me delegou. Se o deputado Hugo Mota fosse atribuir uma nota ao seu desempenho, ao trabalho da CPI como um todo, de 0 a 10, qual seria a nota? Olha, Silvio, essa questão de nota, eu estabelecer uma nota para mim mesmo no mínimo, suspeito. Eu sou suspeito para exercer essa função de julgador. O que eu posso dizer, eu não vou aqui dar uma nota, mas o que eu posso dizer, e acredito que o que a população de Patos, o que o Brasil acompanhou, é que nós procuramos, de maneira destemida, dar a nossa contribuição no combate à corrupção e na elucidação dos fatos envolvendo os escândalos da Petrobras, mesmo dentro dos limites que o Legislativo tem, porque os instrumentos que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, que a Justiça Federal tem para investigar, são instrumentos muito mais robustos do que aqueles que a CPI tem, que as comissões parlamentares de inquérito têm. Então, diante de todo esse cenário, eu entendo que a minha atuação ela foi compatível principalmente com os limites que a CPI tem para não adentrar em áreas que não lhe competem, mas acima de tudo procurando mostrar que a CPI ela foi isenta, ela foi imparcial, ela foi transparente. Então, eu avalio que a minha condução, o meu trabalho se deu de forma satisfatória para quem estava ali exercendo uma difícil missão. O importante foi que a CPI não terminou em pizza? Entendo que sim. Eu acredito que o que cabia ali dentro dos limites do parlamento fazer foi feito. Esse julgamento de que toda CPI acaba em pizza é porque, na verdade, não há, por parte de quem julga, um entendimento aprofundado do que uma CPI pode fazer, até onde uma CPI pode ir. Então esse, na verdade, é o grande critério para que você possa avaliar. Então, como eu pude me aprofundar um pouco mais no entendimento de funcionamentos de CPI, eu entendo que a CPI da Petrobras realmente cumpriu o seu papel e não terminou em pizza. Muito bem. Deputado, vamos a um pequeno intervalo. Na volta, na sequência, o nosso ponto de vista com o deputado Hugo Mota nesta noite. Nós vamos conversar ainda sobre o que foi o ano de 2015, um ano marcado por reformas políticas, algumas reformas previdenciárias, alguns aspectos, e isso será o assunto do nosso próximo bloco com o deputado Hugo Mota. Só um até já.